Olá, pense comigo? Seja muito bem-vindo. Quero conversar com você hoje aqui sobre um tema muito importante, sobre algo que Deus colocou no meu coração. Eu ministrei a palavra nesse domingo agora, vencendo as preocupações. Eu não sei como está teu coração, não sei se você é uma pessoa ansiosa, se você às vezes tem algumas preocupações em mente e você não consegue descansar, você não consegue viver a sua vida, você não consegue passar dia após dia vivendo aquele dia. Ou você está vivendo o amanhã, ou você está vivendo o passado, ou você está vivendo lá na frente, mas dificilmente você vive o presente. E a palavra já diz, o presente é o presente. Às vezes nós estamos vivendo o passado e o futuro e não estamos vivendo com os nossos corações tranquilos. E Deus ministrou uma palavra no meu coração, que está lá em Lucas, no capítulo 12, a partir do verso 22 até o 34, onde Jesus está conversando com os discípulos. E, na verdade, após ele contar uma parábola, onde ele fala daquele administrador que, na verdade, olhou para dentro de si, viu que ele tinha uma colheita muito boa e ele decide fazer mais e mais celeiros. Ele decide destruir os celeiros que ele tinha e construir celeiros maiores. E no término dessa parábola, Jesus diz que Deus fala: aumentou-lo essa noite, pedirão a sua alma. Então, quando ele achou que teria um descanso, as coisas foram embora. E aí Jesus começa o texto conversando com os discípulos em Lucas 12, a partir do 22, falando para eles que vocês não podem andar ansiosos, vocês não devem se preocupar com o que você vai comer, com o que você vai vestir. E eu aqui nessa ministração quero compartilhar um pouco com você. Eu trabalhei alguns itens nela, né? Então, assim, primeiro nós precisamos aprender a viver como filhos e não como órfãos. Eu não sei você, mas às vezes nós temos um sentimento de que não somos filhos de Deus, que Deus não está olhando por nós, Deus não está cuidando de nós. E a primeira palavra para o meu coração é que Deus cuida de mim e de você. E eu separei, como você vê aqui, no início desse esboço, 5 itens para conversar com você, onde a gente fala sobre a preocupação, distorce nosso valor. Então, no próprio texto, Jesus fala: você vale muito mais. Então, o próprio texto, Jesus explica para os discípulos, falando para ele: olha, o valor de vocês é muito maior do que as aves dos céus, do que o próprio lírio do campo. Se Deus cuida dessas coisas, imagina de vocês. Então, quando nós deixamos as preocupações tomar conta do nosso coração, nós estamos nos desvalorizando perante o Senhor. Outro item é a preocupação, ela é inútil. Jesus fala para os discípulos: olha, não adianta você se preocupar com essas coisas, porque você não consegue acrescentar um côvado na sua vida. Você não consegue acrescentar nada, então por que você se preocupa com essas coisas? E eu vou falar para você, às vezes nós temos o nosso coração com tantas preocupações, elas são inúteis, porque nós não conseguimos resolver. Há itens que nós não conseguimos mexer. Isso trata muito sobre nós olharmos um pouco para o Senhor, que é o próximo item. A preocupação revela a falta de confiança no Pai. O texto, Jesus fala: não se preocupe com essas coisas, porque Deus sabe do que vocês precisam. A falta de confiança também é demonstrada pelas nossas preocupações. Quando nós não sabemos o que vamos comer, o que vamos vestir, é porque nós estamos confiando na força da nossa mão e não estamos confiando em Deus. Então Deus fala para nós descansarmos. A cura da preocupação é uma prioridade correta. Na verdade, o que Deus fala, o que Jesus fala nesse texto, é que a cura da preocupação é você direcionar a sua prioridade para algo que é válido, que é para o reino. A nossa preocupação todos os dias deve ser com o reino. Nós não somos daqui. Nós não pertencemos a esse mundo. As leis desse mundo, elas não têm poder sobre nós. O mestre deste mundo, aquele que hoje está aqui perseguindo as pessoas, dominando, o governo, quando eu digo o governo de Satanás, do inimigo, ou o próprio governo que está vigente, ou aquilo que direcionam a vida das pessoas, não são o que direcionam as nossas vidas. Nós somos extraterrestres neste local. O nosso reino não é aqui, o nosso reino é celestial. Então nós não podemos colocar a nossa confiança
coisas deste mundo. E Jesus fala, se você confiar e olhar para o reino, se você cuidar do reino, se você colocar o teu coração no reino, vai ser muito maior. E o último item, a segurança do crente não está na terra. Nossa segurança não está aqui, querido. Nossa segurança não está no governo, nossa segurança não está no benefício do governo, nossa segurança não está no trabalho, nossa segurança não está nas nossas forças. A nossa segurança está nos céus. Aonde estará o nosso tesouro, ali estará o nosso coração, e é isso que Jesus termina falando sobre esse texto. Então, eu queria dividir um pouco essa palavra com você, pensar nisso com você. Quais têm sido as suas preocupações? Onde está o teu coração? Teu coração está no que você vai comer, no que você vai vestir? O teu coração está em quando você vai estar com o Senhor no céu? Ou quando você vai desfrutar daquilo que Deus tem para mim e para você? Então, em nome de Jesus, que essa palavra fique no teu coração, que as suas preocupações elas sejam mais tranquilas e mais suaves. Que você possa entender que Deus está no controle de tudo. Tudo está nas mãos dele. Não adianta eu e você com a nossa força, não adianta eu e você com o nosso mexer de pauzinhos, nós não vamos resolver as nossas preocupações. Mas quando nós confiarmos em Deus, depositarmos as nossas preocupações nele e no reino dos céus, as demais coisas nos serão acrescentadas. É isso que ele fala. Ele vai nos vestir, ele vai nos alimentar, ele vai cuidar da gente. Basta a gente dar a prioridade correta, é para o seu reino. Deus abençoe sua vida, que você continue sempre vivendo o melhor de Deus para você. E o melhor de Deus para mim e para você é nós depositarmos as nossas preocupações nele. Pense comigo, acho que isso pode mudar a minha e a sua vida. Deus te abençoe e até mais.